O empresário Augusto Pereira de Mello foi eleito presidente do Corinthians em novembro de 2023 para o triênio de 2024 a 2026. A vitória sobre André Luiz Oliveira, o André Negão, colocou um ponto final à gestão do grupo Renovação e Transparência, que comandava o clube alvinegro desde 2007. A temporada passada ficou marcada pelo anúncio da VaideBet como nova patrocinadora master, no que foi chamado de maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Corinthians começou 2024 sendo eliminado na primeira fase do Paulistão. Durante o ano, surgiram denúncias sobre a VaideBet, mas o time contratou reforços como o atacante holandês Memphis Depay, chegou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana e terminou o Brasileirão em 7º lugar. Já em 2025, o Corinthians conquistou o título estadual, mas caiu na terceira fase eliminatória da Libertadores. Em maio, um dia antes da eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, conselheiros aprovaram o afastamento de Augusto Mello. A votação para definir sobre o futuro do dirigente está marcada para o dia 9 de agosto, no Parque São Jorge. Muito bem, tá aí a situação do Corinthians e a primeira pergunta tem que ser essa. Eu estou conversando com o presidente do Corinthians ou com o ex-presidente do Corinthians. Como é que o senhor se qualifica no momento? Obrigado pela visita. Prazer, João, obrigado. Estatutariamente sou o presidente do Corinthians, afastado infelizmente por um golpe que não esperávamos, mas hoje estatutariamente presidente do Corinthians. Politicamente, qual a situação do Corinthians no momento? É complicado, né, João? Tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que vem manchando a imagem do Corinthians, a gente fica muito triste com isso mesmo, porque a gente teve um ano difícil, um ano de readequação, de um compromisso muito sério com o Corinthians, e de repente essas pessoas hoje manchando a imagem do Corinthians. Pra gente, eu como corintiano e principalmente como presidente, é muito triste poder estar vendo o Corinthians nessa situação. Presidente, o senhor se arrepende de alguma coisa nesse 1 ano e meio à frente do Corinthians? Confiar nas pessoas, João. A gente tinha acordo político no qual a gente sabia que a gente ia vencer a eleição com toda a humildade, pelo trabalho que a gente vinha executando. Pela última eleição a gente perdeu praticamente por 72 votos, então a gente veio numa ascensão muito grande, a gente veio com um propósito muito bom, no qual a gente tinha aí a gente tinha, não só por pesquisa, mas pela vivência que a gente tem de mais de 40 anos de clube, a gente tinha certeza que a gente ia vencer a eleição. Só que durante as reuniões o grupo todo opinou para que a gente pudesse trazer o máximo de pessoas possível para que a gente não corresse o risco de perder a eleição. E aí a gente acabou se juntando com 2 grupos, que é um grupo do Movimento Corinthians Grande e do grupo dos Vitalícios. E aí a gente tinha uma composição política no qual a gente delegou alguns cargos e dentro disso, infelizmente, a coisa declinou. E eu acho que o grande erro meu foi confiar em algumas pessoas. Vamos por parte, para quem está em casa e não acompanha a política do Corinthians, não acompanha o dia a dia do clube, poder entender. O senhor liderava um grupo que era uma coalizão ali de corintianos. E além do grupo pessoal do senhor, tinha esse grupo chamado Corinthians Grande, tinha o grupo que o senhor chama de Vitalícios, e esses 3 grupos enfrentaram a antiga gestão. Isso, a antiga gestão, que é a Renovação e Transparência. Que era a gestão ligada ao André Sanches. Exato. E aonde o senhor perdeu o controle e a força política? Em que momento o senhor perdeu o comando dessa coalizão que levou à vitória? Foi quando nós delegamos poderes para algumas pessoas no qual a gente tinha algum acordo político, e eu acho que essas próprias pessoas ou se perderam pelo tamanho do cargo ou se perderam por alguma outra intenção de realmente me dar um golpe e assumir o poder, que é o que aconteceu. Tá visível hoje, tá claro, tá nítido para todos que realmente a intenção deles era tomar o poder, assim como tomaram por enquanto. Que a gente está tomando nossas atitudes, tudo que for possível a gente vai buscar, e infelizmente foi o que aconteceu. Foram essas pessoas que nós delegamos. Um primeiro semestre que a gente teve erros, claros. Eu sempre costumo falar, João, que quando você contrata um jogador, principalmente para jogar no Corinthians, uma camisa pesada, esse atleta ele tem um tempo de adaptação. Assim como é o treinador, assim como foi o executivo de futebol, que eu tive muita pressão para mandar o treinador embora, para mandar o executivo de futebol, por essas pessoas que aí estão. Todo o tempo subiam na minha sala: você tem que mandar esse executivo de futebol embora, ele não é do tamanho do Corinthians, você tem que mandar essa comissão técnica, não serve para
pro Corinthians. E eu falei, calma, a gente tem um tempo de adaptação. Então, assim como essas pessoas precisam de adaptação, eu como presidente também precisei de um tempo de adaptação. Mesmo vivenciando o Corinthians há mais de 40 anos, eu nunca sentei naquela cadeira. Eu não tinha uma experiência. A gente sabia, sou gestor, a gente tinha uma noção, a vivência de clube, mas nada como você sentar naquela cadeira e sentir o peso daquilo lá. Graças a Deus, para mim não mudou em nada, minha vida sempre continua a mesma, simples, humilde, mas com uma caneta muito pesada na mão. Foi onde no segundo semestre eu tomei a caneta e deixei muito claro até numa entrevista, nunca me esqueço, depois do jogo contra o Bragantino, deixei claro que dali para frente, se eu tivesse que errar, eu iria errar com a minha caneta, porque lá é regime presidencialista, mas sempre eu procurei delegar poderes e cobrar resultado. Só que dentro disso a gente viu as pessoas se complicando, se perdendo em cargos, se perdendo em atitudes, e aí eu tomei a atitude para mim, foi onde eu contratei um executivo de futebol, foi onde eu montei um elenco e a coisa começou a fluir, João. Deu certo, um final de ano, graças a Deus, ninguém esperava, uma classificação da Copa do Brasil e da pré-Libertadores, que todo mundo já julgava que estaríamos fora. E a dificuldade de manter esse elenco. Pela primeira vez, um presidente consegue manter um grande elenco num término de uma temporada com várias propostas. Mais de 100 milhões de euros numa proposta de um time que eu peguei sem um elenco, sem credibilidade, sem nenhum jogador querer jogar no Corinthians e de repente todo mundo querendo ficar no Corinthians. A gente conseguiu renovar o contrato de todos, aumentando multa para 100 milhões e fomos campeão paulista depois de quase 7 anos em cima do maior rival. Então, daí para frente a coisa começou a fluir, começou a dar certo da forma que eu queria, João.